Fãs do Esporte. Muito bem, já que o Pedro Ivo é o mais concentrado, Pedro Ivo, 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense. O Vasco virou contra o Palmeiras, o Vasco virou contra o Cruzeiro, acabou tomando empate, mas foi um bom resultado. E o Vasco hoje vira de novo um jogo e para ganhar, para fazer 3 pontos contra o Fluminense, hein? Esse Vasco do Renato... Fala, Jean, quem foi? Só uma coisa que hoje o Pedro tá me lembrando dos amigos do Falha de Cobertura lá. Eu não tenho a genialidade. Eles são geniais. Queria ter uma genialidade para tirar Só um copinho de água. uma sacada aqui. Estou anotando, fazendo as contas, porque são 7 pontos. Né, Rapaz, que Vasco é esse, rapaz? Essas 3 viradas do Renato são geniais? Não, então... São casuais? Você consegue explicá-las? Vitor, eu acho que às vezes a gente precisa deixar de ter a pretensão de achar que sabe tudo. Eu não consigo explicar o que foi essa virada, porque se você para ver, ela dialoga muito mais com um time que sabe das suas limitações, com um time que não desiste, com um time que compete, com um time que vai acreditar até o fim, do que exatamente com uma proposta de jogo bem executada e muita qualidade. Porque o primeiro tempo do Vasco não teve nada disso. O primeiro tempo do Vasco, inclusive, poderia ter tido um revés muito maior. Foi um Vasco muito diferente desse perfil que caracterizou os últimos jogos até o final desse jogo. Não tinha um Cauã, não conseguia travar o Fluminense tocava a bola com uma tranquilidade, o Martinelli ditava o ritmo do jogo com uma tranquilidade, poderia ter feito outro gol, teve um segundo gol do Fluminense anulado em falha individual do Vasco, primeiro gol logo no início em falha individual do Vasco, o Vasco tinha dificuldade para sair, para criar, não tinha ninguém dentro da área, o DVD, né, o David saía da área, não tinha quem buscar dentro da área, não tinha jogo associativo. O Vasco tinha muito pouco a oferecer no primeiro tempo. Você olhava e falava, podia ter sido 2, 3, 4 e se não mudar, a coisa não vai para frente, não vai pelo menos minimizar. O Renato muda, mas muda pouco o jogo, muda 6 por meia dúzia ali na peça. O Fluminense faz esse golaço aí com o Hércules. Mais um momento que o Vasco é frouxo ali na marcação, espaço na frente da área, o Fluminense aproveita, 2-0 de um time muito superior. E até que no meio de um segundo tempo o Renato saca o Andrés Gomes, cara, quem tentar fazer alguma coisa. Então você olha e fala, tem muito pouco a acreditar nesse Vasco. Mas é uma bola levantada, é um mau posicionamento da defesa do Fluminense, é um time que acredita até o final. Então, é um Vasco caracterizado por momentos dessa curta passagem do Renato até aqui. Se isso vai ser suficiente para o Campeonato Brasileiro, talvez para se afastar lá de baixo, sim. Talvez para brigar por algo maior no campeonato, não. É um time com limitações técnicas, é um time que tem que se acertar dentro do jogo, porque começa o jogo de uma maneira que nem sempre é a mais adequada na leitura, mas é de se valorizar. O Nuno, que não venha bem, faz esse gol. A bola levantada, falha do Fluminense, não era imaginado. E o gol no final, que o clássico tem disso, a disputa, você acreditar até o final tem disso. Agora, não foi uma partida que o torcedor do Vasco vai sair e falar que atuação magnífica. Só que quando você olha para tudo que vem acontecendo e na sequência com Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, você faz 7 de 9 pontos, ele pelo menos precisa respeitar o caráter competitivo novo dessa equipe sob o comando do Renato Gaúcho. E o que me chama a atenção, Pedro, é que o Renato passou no primeiro tempo inteiro reclamando porque os jogadores estavam competindo pouco. Isso aí, e não achava a marcação competir um pouco. O time, e vira depois por isso. Como disse o William, usando a palavra que você citou no intervalo, não sobre o Vasco, mas sobre mim, meio blasé. Isso. Né? Um time que achava que as coisas iam acontecer naturalmente. Parecia aceitar a superioridade do Fluminense em algum momento. E esse jogo, obviamente, a gente vai entrar bastante nas questões táticas, nas atuações individuais, mas é um jogo com essa coisa anímica muito marcante, porque o Fluminense, concordo com o Pedro, poderia ter feito mais gols na primeira etapa, competindo muito mais, dono da situação, chegando muito forte no Brasileiro no primeiro tempo. Eu acho que chega um momento no segundo tempo que o Fluminense, até pelo seu histórico, acredita que se defendendo, ele tinha segurança contra um Vasco que não o pressionava muito, que no contra-ataque ele acabaria achando um terceiro gol, ou se não achasse conseguiria levar o resultado. Só que o Vasco foi chegando, fez um gol, o Fluminense foi, e de repente o Fluminense foi engolido pelas circunstâncias do jogo. E o Vasco conseguiu uma virada épica, a terceira seguida. Obviamente que um time que pretende fazer uma grande campanha tem que ser consistente do início do jogo até o final. Não pode ficar virando jogos até o final do ano, como tem feito agora. E não foram quaisquer jogos. Tem virada contra o Palmeiras, tem virada contra o Fluminense. Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro em baixa nesse momento, mas é o Cruzeiro. São viradas contra 3 times que vão terminar provavelmente o campeonato na parte de cima da tabela. Aliás, e talvez até contra um campeão. Aliás, vamos lá. Ele virou contra o vice-campeão do ano passado,
contra o terceiro colocado do ano passado e contra o quarto colocado do ano passado. 3 times que estão na fase de grupos da isso, ele Libertadores foi que a gente vai acompanhar o Exato, sorteio amanhã. Então, mas virou o jogo. Sim, virou e Empatou, depois... mas teve a virada. Tá bom. Ou seja, não pode ser por acaso. Não é só isso, mas obviamente não pode ser por acaso. Coincidências têm limite. Mas, tudo bem? Tudo Boa bem, noite Jean, a vai lá. todos. Agora, eu acho o de hoje o mais impressionante, né? E eu acho mais impressionante nem assim, só pelo contexto do jogo, porque é claro, assim, se você olhar para a situação que o Vasco se encontrava contra o Cruzeiro, com a expulsão, não parecia possível que fosse buscar o empate, né? A virada, ela aconteceu antes da expulsão, então não era algo que surpreendia. Quer dizer, surpreendia pela dificuldade e tudo mais. Mas hoje, eu vou muito na linha do que o Pedro falou. Hoje, primeiro que assim, eu achei que contra o Palmeiras vai para o intervalo ganhando o jogo, sem fazer muito para ganhar o jogo, né? Foi um lance de genialidade do Flaco Lopes. Contra o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro já produziu mais do que o Palmeiras tinha produzido no primeiro tempo, vai vencendo pelo mesmo placar, mas não foi o que aconteceu hoje. Porque hoje, como disse o Pedro, acho que o Fluminense produziu muito, o Fluminense jogava muito mais. E aí, inclusive, na volta para o segundo tempo, o Fluminense volta ainda superior. Quer dizer, não é que a coisa... Porque nos outros 2 jogos, o Vasco volta já muito melhor que os seus adversários. Sim, sim. Tanto contra o Palmeiras como contra o Cruzeiro, o Vasco volta metendo uma pressão enorme ali em cima dos seus adversários e vai buscar o resultado, porque... Contra o Fluminense, não. O Fluminense ainda faz o segundo gol. Então, assim, é a partir do segundo gol, quando você já tinha passado uma parte do segundo tempo, o jogo estava 2-0 de uma equipe que era muito superior ao Vasco e o Vasco teve força. Aí, assim, é óbvio que o mérito do Vasco é gigante, tem um demérito do Fluminense aí também, claro. Porque a vantagem era tanta, né? Era 2-0 no placar. Era uma superioridade em campo que, assim, tem que contar muito as duas coisas, né? A força do Vasco, esse empenho, essa dedicação, acreditar que dá para buscar um jogo como esse, porque não era fácil acreditar naquele momento, né? Quando você está perdendo por 2-0 e mal viu a bola. E a partir dali o Vasco foi muito, mas muito superior. Então não é que os gols foram saindo por acaso, né? O Vasco pressionou mesmo. Era aquele jogo que de martelar contra... Claro que o Vasco com as suas limitações, mas assim, martelando, pressionando, atacando, buscando os gols, é uma vitória gigante, né? Eu acho que esses 7 pontos para o Vasco são pontos muito valiosos pelo nível dos adversários. A gente está falando de 2 dos 3 melhores times do campeonato, né? E o outro, que não está entre os melhores times do campeonato no momento, começou o campeonato também entre os 3 melhores do campeonato, pelo menos na visão de muita gente em relação às chances de título. Então, são pontos valiosíssimos, não só pelas viradas e pelos contextos, mas pelos adversários que o Vasco enfrentou. E um ataque que está funcionando muito bem, Calçade. São 8 gols nesses 3 jogos com o Renato. Olá, William, companheiros, boa noite para você que nos assiste. Eu imagino que a torcida vascaína está agora conseguindo se recuperar agora. Estou ouvindo gritos até. Mas teve um lá na redação, rapaz. É uma vitória sensacional. São histórias de jogos, né? Você tem um 2-0, o Flu faz 2-0 aos 9 minutos do segundo tempo. Só que aí, a partir dos 30, o Fluminense... Ele adota uma linha, né? Porque é bem estranha. A linha é bem estranha. O Vasco faz o 2-1 aos quase 15, 14. Aí o Fluminense começa só a falar, vou defender esse placar aqui. Agir com jogo mais vertical, vou defender este placar. E o Vasco faz um gol aos 43 e aos 50. Porque o Vasco não desistiu. E o Vasco foi. Então, falar de... Qual é o time mais estruturado nesse momento desse clássico? É o Fluminense. Né? Mas qual é o time que não desistiu, nem podia, porque estava tudo perdido? O Vasco. E a vitória chega, às vezes, dessa forma. Isso não quer dizer que a gente possa estabelecer exatamente o que vai ser o Vasco até o final do ano, olhando por esse jogo, não sei. Isso não dá para saber. Até onde o Renato vai conseguir avançar com esses resultados, porque eles são maravilhosos para quem está começando o trabalho. Se não se pode questionar, e ainda mais que são resultados obtidos com um esforço e um trabalho de grupo ainda
não coeso, né? Ainda instável, mas ele existe. E isso pode ser muito bem aproveitado para o futuro do Vasco. O Fluminense tem lá o que conversar, o lado do Flu é outra conversa, né? As bolas, os cruzamentos e as bolas tomando gol de cabeça, foram 2. Quer dizer, o posicionamento de bolas cantadas, assim, porque o Vasco está no final do jogo, o que o time vai fazer? Cruzar de qualquer lugar. E a bola encaixa, entra no lugar perfeito. Mas esse é um problema do Flu. O Vasco não deixa de lutar e o Vasco lutou o tempo todo. A qualidade do jogo do Vasco ainda é uma qualidade que você não pode dizer que ele vai competir por coisas enormes do Brasileirão. Mas esses resultados são espetaculares para atingir isso, para melhorar o rendimento, dentro do que o Vasco pode oferecer, né? Não adianta olhar para o elenco do Vasco e enxergar o Real Madrid. Não vai rolar. Mas ele pode criar um local para ele seguir na tabela sem sufoco. E aí você começa a subir. Porque quando você está ali naquela zona, né, lá embaixo, pantanosa ali, um time grande como é o Vasco, assim, com a história que tem e com a história também de segunda divisão, ele sofre mais. E com esses resultados, talvez o Vasco não sofra. Você está falando de elenco, né? Acho que para destacar uma peça, por exemplo, falar individualmente, fez o gol hoje, o gol marca muito o jogador, é importante, mas pelas atuações, mesmo nos momentos ruins, o Thiago Mendes é um acerto nesse Vasco. O Thiago Mendes, ele não é exatamente, vamos falar do Thiago Mendes porque ele faz o gol da vitória. Exatamente. Porque é o que o Calçade falou, tem um dado momento ali que é bola para área, bola para área. E deu certo. O Fluminense, e tem um demérito também, o Fluminense, num dado momento, a gente conversava até na redação, ele tinha acabado de assumir a vice-liderança. Um time que está falando em vice-liderança, a gente fala aqui que vem jogando um bom futebol, não pode ser tão vulnerável lá atrás e tomar 2 gols em bola aérea como tomou. Só que o Thiago Mendes é um pouquinho além disso. O Thiago Mendes, em outros momentos do Vasco, ele já vinha se destacando. E acho que o gol é só para coroar algo ali do que ele vem fazendo. Agora, quando você pensa também, William, sendo muito franco assim, em futebol brasileiro, e PS, o Thiago Mendes é o que o Vasco pode trazer ou oferecer assim, de mais qualidade, acho que também não é desmerecendo o jogador, mas também acaba exemplificando bem o que é o Vasco atual. Sim. Não tem um grande articulador, não tem um grande artilheiro, ainda não conseguiu, sabe, compor o elenco ali com a saída do Verratti, ainda que não tivesse um grande ano passado. O Coutinho foi uma esperança do que não aconteceu. O Ryan, não precisa falar, não tem esse jogador hoje. E quem vinha muito bem, por um acaso, mais uma vez, aos trancos e barrancos, o time bem, o time mal, o time numa fase mediana, era o Andrés Gomes. Você olha para o primeiro tempo de Vasco que não tem muito a oferecer, era bola no Andrés Gomes e ele tentando fazer alguma coisa. Bola no Andrés Gomes e ele tentando fazer alguma coisa. Vai sair dali, ou vai sair de uma bola levantada, ou vai sair de algo que o Thiago Mendes chega, participa, seja para destruir, seja para construir, seja para pisar. Pisa e faz um gol semana passada, pisa na área hoje numa bola aérea e faz outro gol. Então, do pouco que se tem, acaba que o Thiago Mendes, que não é também nenhum grande senhor jogador de nível de futebol brasileiro, mas ajuda bastante, dá conta acaba se destacando. O gol do Nuno, por exemplo, não vinha muito mal no primeiro tempo, mas acaba fazendo um gol no segundo tempo. Então, o Thiago não. O Thiago tem um pouco mais a se falar da importância no time que tem muito pouco não tomou bronca do Renato no primeiro tempo. A se destacar. Diga o quê? Não tomou bronca do Renato no primeiro tempo. A transmissão destacava. Renato reclamava dentro da marcação e chegando lentamente na não frente. Era sem sentido. O Nuno, que em algum momento foi um dos principais válvulas de escape do Vasco no passado, já teve uma queda no final do ano, já não vem bem. O Andrés Gomes acaba assumindo até um papel de pouco mais de destaque, mas hoje ele fez um gol. Entendeu? Então também não adianta querer dizer que não teve o seu valor. Agora o Thiago Mendes não. O Thiago Mendes, ele, nessa sequência, é pouco para chamar de sequência, tem uma semana, pouco mais de uma semana. O Renato sequer deu uma sequência de treino. Ele vai poder fazer alguma coisa, se é que ele vai fazer, não é data FIFA agora. Porque mas ele chega outra, muito, ele começa a respirar, ele começa a poder tirar a onda dele na coletiva, brincar. Você tem um Vasco e Grêmio agora, Vasco e Grêmio domingo, em casa. Ainda que não vença, não vai, sabe, colocar algo além do que já vinha de pressão do time antes. Então, dá para começar depois dessas vitórias, né, Pedro? Mas se você para ver friamente, desculpa, os 3 jogos, não é que você vai virar e falar, tem um crescimento de trabalho que contra o Grêmio... Eu sei, mas acho que a expectativa é realista. Vai competir. Não, eu acho que a torcida vai chegar junto. A expectativa de conseguir vencer o Grêmio é realista. Sim. Daí a criar uma expectativa de G4... já não acho realista. Justo. Mas assim, os resultados, evidentemente, são resultados de quem poderia ter essa ambição. Porque, eu repito, não é só o fato de você ter virado, o fato de você ter vencido.
É o fato é olhar para quem você ganhou, né? Exatamente, De quem você ganhou. Você ganhou do líder do campeonato, você empatou mesmo com um jogador a menos em grande parte do jogo contra um time que, ok, não vinha bem, mas é um time com muita qualidade técnica e que era visto como um dos favoritos no começo da competição. E você ganhou de um Fluminense que eu arrisco dizer que se hoje o Fluminense ganha esse jogo, jogando do jeito que estava jogando no primeiro tempo, talvez aqui, em outros lugares, a discussão seria: o Fluminense é o time que está jogando melhor futebol até do os Brasil? 15, 20 minutos do tempo, o papo sobre é isso esse. na gravação. Até os 15 minutos. Olha o tamanho Nesse das início de vitórias. temporada, Então. até hoje é. Então olha, Não quer dizer olha, que será olha o de agora tamanho em das diante, até hoje vitórias. é. Porque o Por isso que eu time acho principal do Fluminense jogou bem. Não, é, esse final Começa a da temporada. trocar, passa de 15, Mais 20 início. minutos, aí o Vasco se que aproveita é uma disso. demonstração de fragilidade para um campeonato. Exatamente, de eu corridas, concordo com você. Sem dúvida nenhuma. Acho que isso mostra também. Agora, eu acho que hoje não só as substituições justificam uma queda de rendimento tão grande assim. Porque não é que do outro lado você tem um Flamengo, ou você tem O o Vasco Palmeiras. também muda, né? Porque o Vasco também muda, porque o Vasco também não tem um elenco, né, gigante que se muda e mantém qualidade. Então, eu acho que, no fim das contas, o Fluminense, que estava jogando muito bem, sucumbiu a um desejo, uma força e um empenho absurdo, que é uma coisa que o Vasco está mostrando, acho que mais do que ninguém nesses últimos 3 jogos. Porque buscar estes resultados contra esses adversários, cara, não era nada E eu fácil. acho que ensina o Flu que o jogo tem 90 minutos, né? Você chegar num determinado momento, só olhar para o placar, defender o placar, futebol é assim no mundo todo. Isso não é que é o Fluminense, é o mundo todo. Você tem um placar, você agarra ali. Mas há maneiras e maneiras de você defender um placar. Um deles é ter a bola. E ele estava no momento que tinha um Ganso no campo. Paulo Henrique Ganso é um jogador de um outro futebol que o Fluminense não inicia os jogos. O Fluminense inicia os jogos com uma equipe com meio de campo mais forte, um trio atacante. É uma equipe que tem uma outra estrutura diferente daquele Flu que tinha o Ganso, que ganhou Libertadores da América, que ficava se associando o tempo todo. É um Flu diferente. Mas é um momento que esse tipo de jogador, ele pode acionar a equipe num outro lugar, não precisa aqui atrás. Você pode também ter a bola e se defender com ela, não precisa ter a pressa que o teu adversário tem. O adversário está cheio de pressa. E geralmente a pressa de uma equipe que tem dificuldades, ela vira afobação, ela fica afobado. Né? Mas a afobação do Vasco ganhou o jogo hoje, porque é bola para gol. E o Fluminense tem o lado do Flu. Claro que a gente tem que ressaltar quem ganhou e assim, só ficar justificando a vitória pelos erros de quem perdeu é um negócio muito chato. Mas tem erros e acertos dos dois lados. O ponto para o Renato é o Vasco entender suas limitações e saber que o caminho é não desistir durante 90 minutos. Cara, ele já tem um ponto de partida maravilhoso para o trabalho. Cara, e para quem acabou de chegar, que é o Renato, ele tem alguns placares que sustentam o trabalho e o discurso dele. Sim. Muito. Externo e interno. Interno também. Ele sabe usar. Ele sabe usar isso aqui. Ele vai usar muito bem. Agora, é jogo a jogo, Biller. Não adianta Concordo. chegar no domingo E acho que já tem algumas assinaturas dele. Por exemplo, o David é uma assinatura dele. Ele tem o Brenner e o Spinelli. O à Brenner no disposição. banco é uma assinatura dele. O Brenner no banco é uma assinatura. O Diniz trouxe o Brenner para ser titular. Quando o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro com o Diniz, o Brenner era o centroavante. Né? Foi a última, inclusive, boa temporada dele, de fato. É o homem de frente daquele campeonato naquele momento. Isso. Ele jogava. E o David, vale lembrar, das 3 viradas, eu concordo com o Jean, essa se tornou durante o jogo a mais improvável, porém, a mais elogiável de todas pela força do adversário foi contra o Palmeiras. Quando o David faz uma baita jogada de pivô com o Thiago Mendes. Ou seja, a assinatura do Renato. Escolha do Renato. Pivô e o jogo, o volante se aprofunda. Exatamente. E com um detalhe, gols de jogadores que entraram, vindos das alterações do Renato. O Spinelli hoje, por exemplo. Spinelli, Por isso que a gente fala que a história do jogo hoje é que eu diferente. estou falando do jogo Não foi contra o Palmeiras. exatamente isso, né? Fala, Pedro. Não. A história do jogo hoje é diferente porque não teve exatamente essa construção, essa ideia, essa assinatura. Foi muito mais o que o Calça fala da afobação. E aí a afobação pressiona o erro do adversário. E a bola que acho e tem uma coisa que eu acho que é muito, assim, do futebol. Os times têm fases que, obviamente, estão muito ligadas aos seus resultados.
a virada do Vasco hoje passa muito pelo que o Vasco conseguiu contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Absolutamente. Porque certamente quando tem o 2, não é nem o 2-2, o 2-1, os jogadores ali estão com o moral alto, estão lá, sabe, com a confiança lá em cima. E aí, é o que o Pedro está falando, é no abafa, é na pressão, é no cruzamento. A gente vê que o Vasco, por exemplo, o gol de rebote, não é um gol difícil. O Fluminense tem muito jogador na área. A bola passa por todo mundo. Depois a gente vai ver que o Vasco começa a entrar na área com diversos jogadores nos cruzamentos. E o Fluminense começa a ficar acuado. Gols e não tinha a menor capacidade de reação. Certamente o discurso, somado aos resultados, algumas decisões do treinador, elevaram bastante o nível da equipe nesse início de trabalho do Renato. E hoje, por uma torcida que tem sido tão sofrida como tem sido a torcida vascaína, acho que é um dia de grande festa. Lembrando que o Vasco tem uma conversa razoavelmente adiantada para a venda da SAF no meio do ano. Se houver essa negociação, pode haver um investimento. Obviamente não para ter um elenco nível Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, mas pode ter um investimento para ter um elenco bem melhor. Se terminar essa primeira parte do campeonato pré-Copa do Mundo com uma colocação interessante, acho que o Vascaíno... Meio de tabela. Eu acho que o Vascaíno pode almejar lá na frente uma temporada muito melhor do que várias das últimas temporadas da equipe. Acho que meio de tabela é bem... Meio de tabela para cima? Não, meio de tabela. 10º lugar. 11º já... Mas negociar ainda é um cenário cedo. de 7 pontos em 9, que se tiver investimento, se mantiver essa sequência até... Ainda tem alguns cis que o Vascaíno... Ele, há algum tempo, ele está acostumado demais com esse se pode ser que melhore um pouco. A realidade ainda não é essa. A venda não é tão simples, é o que o Vitor falou, pode acontecer no meio do ano, pode não acontecer, ela não é tão simples. Mas está encaminhada. Quando a gente olha esses 3 jogos, não é exatamente que eu vi uma construção no primeiro, uma sequência de construção no segundo, o ápice de um bom futebol jogado no terceiro, então a sequência é a produção. Não é isso, tem muito mais a ver com mudança de ambiente que existe, com competitividade, com falha também de adversário, não é diminuindo, mas é só para tentar colocar numa perspectiva coerente. Então, ainda tem alguns, degraus a serem subidos ali do que exatamente... Agora começou a pegar... Não, agora começou pelo menos... Agora se respira. A pausa para a data FIFA, você vai conseguir respirar um pouco mais, talvez falar de algumas coisas do que necessariamente... A pausa é ruim para o Vasco. Talvez. O Vasco... Eu aposto que se o Renato pudesse escolher... Não o Vasco há 8 dias atrás... Ainda tem 2 meses O Vasco há 8 né? dias atrás tinha um ponto no Brasileiro. Então, ninguém vai me Não era convencer hora que somou 7 pontos em 8 dias porque tinha trabalho. É um pouco... Jogar assim, o time sem muita variação, assim, nessa sequência, 2 por semana, chega uma hora que... Eu não quero comparar, mas eu vou contar uma história rapidamente. Todo mundo joga assim, né, Beni? Eu acho que assim, no fim todo mundo joga nessa frequência, então eu tendo a concordar com o Brenner que assim, cara, à medida que você está ganhando do jeito que você está ganhando, e obviamente acho que muito dessa crença vem do jogo anterior, né? Sim. Então, o que acontece contra o Cruzeiro tem a ver com o que acontece contra o Palmeiras, o que acontece contra o Fluminense tem a ver com os 2 jogos anteriores, então não era legal para o Vasco separado. Só uma coisinha, Calça, e corroborando, tem muito a ver com Palmeiras e Cruzeiro, que se não fosse isso, fosse um momento de Diniz, ainda pressionado, o 2-0 ali ia ser um toquezinho para o lado para o outro, esperando o tempo passar para não tomar 3-4, diante do que o Fluminense vem jogando até os 15, 20. E sim, muda. A gente virou contra o Palmeiras, a gente virou contra o Cruzeiro. Vai que a gente vira hoje também, você começa a se lançar de peito aberto, o momento é isso. Só que eu não sei até quando também, eu queria ver um pouco mais do Renato, pós-data FIFA, um mês de trabalho, o que andou, o que andou, para poder virar e falar, eu acho que a perspectiva é um pouco melhor. Por enquanto, eu acho que tirou a cabeça ali, estava quase sendo afogado, tirou a cabeça e agora a gente pode começar a pensar. Porque a gente está falando de cima de um resultado, né? Tivesse vencido o Fluminense, ia dizer que a data FIFA era importante para o Renato, né? Para trabalhar o time e arrumar o time. Porque o time não está arrumado. Exato. O time não está longe. Mas a data FIFA não se sabe se ele vai conseguir. Importante. A data FIFA será independentemente de qualquer coisa. Para ele poder trabalhar mais. O que o Renato fez até agora, eu defino como emergencial. E qualquer outro está chegando agora, está na emergência. Não está uma semana para treinar conceitos, ideias. Olha, eu gosto de jogar assim, você vai jogar daquela forma. Isso não existe. Então, é muita conversa e resultado. No caso dele, muito papo e muito resultado. Mas garantir que isso vai ser... Sim, é uma disparada agora, ninguém segura. Não. A gente está falando num dia
sensacional. Não, e outra. Uma noite maravilhosa. Algo para se ajustar. Seria diferente se não tivesse virado. É legal, é incrível, as viradas são saborosíssimas, o torcedor adora, mas não dá para ser toda hora. Né? Preciso, vamos lá, começa outro jogo, perde 1 a 0, 2 a 0, vira. Uma hora isso para também, né? Precisa ter essa consistência, precisa ver escalação de time. Então, já tem torcedor na redação lá falando, ele é bom na troca, na escalação tem problema e tal. Enfim. Precisa resolver isso para que o Vasco possa já ter uma consistência no jogo e não ter que ficar toda hora correndo atrás de resultado. Mas isso é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, imagina, com o desenvolvimento do trabalho, né? Fala, Bina, você vai contar uma história. Não, só sobre o embalo. Uma vez, durante a temporada de 2017, quando o Carille foi campeão no Brasileirão, eu participei de uma entrevista com ele e eu estava conversando com ele fora do ar. Ia ter uma paralisação para a data FIFA. E o Corinthians tinha feito um primeiro turno, assim, quarta força. Impecável, merecida a liderança. Muito improvável. Muito improvável. Lógico que hoje em dia seria mais difícil, porque o nível da competição subiu muito desde então. Sim. Mas naquele momento o Corinthians não tinha o melhor elenco. Aí eu falei, Carille, vai ser bom para você, né? Recupera os jogadores, acerta o que tá... Ele falou, não. Eu não queria parar. Perco o embalo. Volta, tropeça com o Atlético Goianiense e com Vitória da Bahia. Já começa... Ainda foi campeão, obviamente, no segundo turno. Resolve o campeonato contra o Palmeiras, Alberto Valentim. 3-2. Palmeiras, Alberto Valentim. Isso. Mas a paralisação para um time que estava conseguindo resultados acima do esperado naquele momento, dos esperados naquele momento, ele achou que não era bom. Óbvio que isso não é uma regra, isso não é uma verdade absoluta, mas eu tenho certeza que se o Renato pudesse falar, não vai ter data FIFA para a gente continuar jogando, ele faria essa escolha. Se ia dar certo ou não, eu não sei. Eu acho que todos os resultados que o Vasco conseguiu foram merecidos, nenhum deles tem interferência de arbitragem, todos são mérito do técnico, mérito dos jogadores, não foram frutos de problemas de arbitragem, nem contra o Cruzeiro, onde houve mais polêmica, né? Então, eu acho que ele não pararia. Ô Pedro, você concorda até certo ponto com o nosso companheiro lá na redação? Não sei se você ouviu, ele estava enlouquecido, né? Agora está melhorando no segundo tempo porque consertou a escalação que foi ruim de novo. Ele já tinha falado isso contra o Vasco. Estou atento, contra o Palmeiras. Você acha que tem um ajuste de rota? Tem como característica um ajuste de rota durante o jogo? Nesses primeiros 3 jogos. O Vasco aí? Não tinha a figura do Calma Barros hoje. Tá. Para mim, e não adianta querer contar a história do jogo sem lembrar que aos 54 segundos teve um gol do Fluminense. Sim. Teve um gol do Fluminense e o Fluminense, a ideia dele era outra. A ideia começa a ser segurar, atrair, sabe que o Vasco tem certa fragilidade para se defender. O Renato tenta montar o time dele a partir de maneira de 4 sólidas, se defendendo bem, se o outro time está atacando. O Fluminense, que conhece o Renato, conhece o que ele poderia fazer, começa a atrair o Vasco, começa a atrair, sabe que se ele ataca nas costas, com a qualidade de gente que tem para atacar, tinha Savarino por ali, tinha Martinelli para controlar o jogo quando a bola passasse pelo meio de campo, tinha Hércules, sabe, tinha muita gente boa de bola. Então o Fluminense começa a mudar também o desenho do jogo. Não é só, eu acho, um erro de ideia do Renato. Eu acho que o Renato tem peças, tem uma limitação de peças. Exatamente. As peças dele não são as mais qualificadas. Uma coisa é você montar um time para se defender, esticar com Aras no Mundial, sabe? Porque o Aras vai tirar um coelho da cartola no Mundial de Clubes, como foi o trabalho dele no Fluminense. Outra coisa é você pensar o jogo de um jeito, o Fluminense te atrai, você não tem exatamente um trabalho consolidado para se defender nessa aceleração de um time com qualidade. Estamos falando de Martinelli, repito, de Hércules, sabe? Tem por ali o Lúcio Acosta, sabe? Tem por ali o John Kennedy quando pega uma bola, tudo, o Savarino fica tudo mais difícil. Não é só a ideia de jogo, porque não foram as mudanças que mudaram o jogo. Quem muda o jogo são as mudanças do lado de lá e o fôlego do lado de lá. Até os 15, 20 minutos do segundo tempo, só o Fluminense jogou. Foi. Só o Fluminense jogou. O cara que parou de jogar aos 20, dormiu amanhã, acordar e falar foi 3-2 Vasco, vai ser difícil até de explicar. Então não acho que seja só a escalação. O Vasco tem limitações, tem um elenco limitado e o Fluminense pega, faz um gol e fica confortável na partida. E a partir desse momento ele vai dosando. E tem uma chance, o Jardim salva uma, não encerra uma outra situação. O Fluminense chega com muita facilidade quando resolve acelerar. Ele escolhe o ritmo do jogo. Não é que simplesmente o Renato errou. Toma um gol com 50 segundos, sabe? Erro individual, que aí o Renato não controla. O Renato controla o erro individual que dá um gol para o adversário. Claro. O Lúcio Acosta, qualidade. Canobi, qualidade, sai o gol. Então, assim, não é só isso. É que fica aquela coisa do Renato, contexto, escalou mal, corrigiu, parece que é sempre assim. Hoje o desenho para mim foi um pouco diferente. Bem, a gente está aguardando a chegada do Renato Gaúcho, ainda não apareceu para a coletiva, claro, deve estar vibrando lá com o pessoal, o vestiário e tal, bacana, daqui a pouco ele vai falar.
Tá chegando o Renato? Porque aí eu já ia chamar o Zubeldia, me parece que o Renato está chegando. Então, se o Renato está chegando, a gente vai dar prioridade para o treinador vencedor do Clássico. Posso mandar um abraço aqui no YouTube rapidinho? Um segundo? Manda abraço? Tem muita gente pegando no meu pé, falando para defender o Zubeldia, que perdeu. Sabe o que eu vou recomendar para eles? Peça o Crespo no Fluminense. Pode chamar a entrevista, assim. Não, nenhum. Aí, final do programa, como é que ele vem, Jean? Aí, como é que vem no final do programa? Isso é saúde e paz. Dá esse Miguel de saúde e paz. Você se sentiu bem agora? Você tá legal agora? Tô me divertindo. Eu quero coerência O coração aqui. tá legal agora? Eu já vi a segunda. Tá tranquilo? Tá ótimo. É a segunda, de viu? terapia essa Já é a semana, depois segunda. dessa. Segunda-feira. Ele não liga mais, mas já é a segunda. Já é a segunda. Ó, dispensa a terapia, se tiver marcado aí, tá tudo bem. Agora você já tá bacana. É bom se divertir no trabalho. Vamos ouvir o Renato Gaúcho? Vamos lá. Bom, na virada, não lembro, mas pode ter certeza que, digamos que 99% teve. Eu estava em campo, né? Aí eu acredito que ia acontecer essa virada. Mas o primeiro tempo a gente não foi muito bem, porque, infelizmente, também a gente tomou um gol com 1 minuto, menos de 1 minuto. Eu sempre falo para eles que quando o árbitro apita, a coisa vai acontecer, a favor e contra. Infelizmente, nós tomamos um gol com menos de 1 minuto e isso prejudicou um pouco a nossa equipe, que alguns jogadores sentiram e é uma coisa normal no futebol. E o Fluminense aproveitou. O Fluminense ficou com moral, estava 1-0, começou a ganhar espaço, nosso time ficou muito espaçado e o Fluminense criou algumas situações de gol. Conversamos no intervalo, mudei a equipe taticamente, voltamos, não que faltou espírito no primeiro tempo, mas o nosso time ficou mais junto, ficou com mais confiança para jogar, começou a criar, e é difícil virar um jogo desse, porque a gente não está enfrentando qualquer equipe não. O Fluminense com certeza vai brigar lá na parte de cima da tabela, vai brigar pelo título, como o Palmeiras, o próprio Cruzeiro que daqui a pouco vai embora. Então foi bastante emocionante justamente por isso. Dar os parabéns novamente para o nosso torcedor. Nosso torcedor veio, compareceu, incentivou, gritou. E o que a gente poderia fazer por eles é dar essa vitória. Sabíamos que ia ser difícil, como foi. É um clássico, não é fácil você virar. E da maneira que aconteceu, entendeu? Então, mais uma vez, o grupo está de parabéns. Descansar agora, essa noite pelo menos, né? E a partir da manhã a gente começa já a pensar no Grêmio. Você vê a importância que, não pela minha chegada, não, os méritos são do grupo, mas nós disputamos 3 jogos, 9 pontos, nós ganhamos 7. E infelizmente antes, não estou falando mal de ninguém, não, pelo contrário, viu? Mas dos 4 jogos o Vasco ganhou 1. Então se a gente tivesse ganho pelo menos mais 2 pontos daqueles 12, que nós ganhamos, que o Vasco ganhou só 1, hoje a gente estava lá entre os 5, 6 primeiros colocados. Nós já ganhamos, acho que 9, 10 posições. Mas é continuar assim, continuar trabalhando para valer preço. A gente precisa ir embora. Não tem que ficar olhando para a parte de baixo da tabela, ficar olhando para os que estão ao nosso lado. A gente tem que começar a buscar os que estão lá na frente. Boa noite, Renato. Pedro Cobalé do Lance. O Hugo Moura erra uma bola no começo do jogo e começa a ser vaiado pela torcida toda vez que tocava. Lembrou um pouquinho a situação com o Piton no primeiro jogo. A primeira pergunta que eu queria fazer é se passa a substituição dele no segundo tempo, passa um pouco pelo motivo que o Piton também saiu contra o Palmeiras. E a segunda, se me permite, você coloca o Rojas, que tem uma característica completamente diferente do Hugo Moura. E no banco não tinha um jogador com essa característica de primeiro volante. Queria saber se você buscou mudar a formação do Vasco, era um desejo seu, ou foi uma questão de ausência de um jogador com essa característica? Não, o Hugo foi mais ou menos parecido com a situação do Piton. No momento que ele voltasse para o segundo tempo, de repente ele poderia ser vaiado e de repente poderia prejudicar os outros companheiros, da mesma forma que eu poupei o Piton diante do Palmeiras, foi o que aconteceu com o Hugo hoje, mas eu preciso deles todos. Não foi por falta de um outro volante no banco, não, foi que nós estávamos perdendo o jogo. Coloquei a equipe um pouco mais para frente, deu certo, começamos a criar, fizemos os 3 gols, a equipe entrou com o espírito ainda maior
do primeiro tempo, como aconteceu no segundo tempo do Palmeiras, no segundo tempo do Cruzeiro. Hoje mesmo, no vestiário, dei os parabéns para ele. Falei, eu vou ligar para a FIFA, pedir para ela dar só 45 minutos. Eles só querem jogar 45 minutos. Mas tem muito a ver também, porque um clássico você entra e, de repente, com menos de um minuto, se toma gol, né? Aí dificulta ainda mais o trabalho. Mas acho que o mais importante de tudo foi que o grupo deu uma volta por cima maravilhosa. Vencemos um grande adversário. Eu conheço bem esse grupo do Fluminense. E é muito difícil você vencer. Principalmente o clássico, uma virada dela depois de estar perdendo 2-0. Mas nós conseguimos, cada jogo que passa a gente vai se fortalecendo mais. E como eu falei, a partir de amanhã agora a gente começa a pensar no Grêmio, no final de semana. Renato, boa noite. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. O Vasco tem a mística de ser o time da virada, né? E com você já são 3 viradas em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate contra o Cruzeiro. Queria saber de você qual a importância de vencer jogos assim e se tem um gosto especial aplicar a lei do ex, né, aqui no Maracanã contra o Fluminense, uma vitória muito importante no Clássico. Obrigado. A gente não quer ficar sofrendo, como eu falei, né? A gente quer sempre sair na frente e não sofrer tanto, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir virar os jogos. Principalmente, como eu falei, foram 3 adversários, nós ganhamos 7 pontos, agora tem o Grêmio, quer dizer, os 4 jogos que eu estou à frente do Vasco, são 4 jogos dificílimos. Mesmo assim, a gente está caminhando bem. Não, 2 não, eu sempre fui muito bem tratado lá no Fluminense, tenho um carinho muito grande por todos eles, pela torcida do Fluminense, pelo presidente do Fluminense, o Mário, me deu super bem com ele. Toda a diretoria, enfim, comissão técnica, não tem essa, eu sou um profissional. Da mesma forma que fui muito bem tratado lá no Fluminense, eu estou sendo bem tratado aqui no Vasco. O importante é, eu tenho certeza, eu tenho consciência, que eu fiz um belo de um trabalho lá no Fluminense. Como eu estou fazendo aqui agora no Vasco, eu sou pago para isso, para dar resultado. Nem sempre a gente consegue, né? Até porque sempre a primeira cabeça a rolar é do técnico. Mas eu acho que o importante é que a gente está fazendo sim um bom trabalho. Você vê, de 9 pontos ganhamos 7. Como eu falei agora, a partir da manhã, pensar no jogo do Grêmio, tentar buscar mais um resultado positivo para a gente ir buscar, começar a se juntar com o pessoal lá na frente e esquecer o pessoal aqui de trás. Muito bem, fã de esportes, está aí. Vitória do Vasco sobre o Fluminense 3-2, grande começo do Renato Gaúcho. Mas eu estou sentindo que você quer dar uma informação que acabou de acontecer. Mas eu vou dar uma informação, a gente vai para o intervalo com uma informação, como já era esperado, aquilo que eu sempre digo, levanta a plaquinha lá do Já Sabia, né? Vojvoda não é mais treinador do Santos, caiu, obviamente não, né? Outro dia teve um treinador que já tinha caído, ganha de 8-0 e foi mandado embora na sequência. Então, não teremos a coletiva do Vojvoda. Esperou perder, né? Exatamente. O Santos demite o